Melhores carros até R$52 mil, juntou uma grana para trocar de carro ou até mesmo comprar seu primeiro carro, quem sabe? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer as melhores opções nessa faixa de preço. E serão divididas em duas partes, sendo que na primeira parte falarei de carros mais voltados para o uso urbano, então carros mais compactos, econômicos, fáceis de encontrar vagas para estacionar. Já na segunda parte falarei de carros para viagens, então carros um pouco maiores, com melhor espaço interno, mais bem equipados, com motores maiores também. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em junho de 2022. Começando aqui com o primeiro da lista, vamos de Fiat Mobi na versão Drive, 1.0 6 válvulas flex, câmbio manual, 4 portas, ano 2020. Olha só, dá para pegar um carro aí até dentro da garantia ainda, olha que legal. Tabela FIP tem R$ 51.568 e equipado aí com o moderníssimo motor Firefly, de comando simples no cabeçote acionado por corrente e com um variador de fase para os dois comandos. Isso faz esse motor gerar 72 cavalos na gasolina e 77 no etanol. Torque de 10,4 kg na gasolina e 10,9 no etanol. O segredo aqui é a rotação em que esse torque máximo é entregue, 3.250 RPM. Então, como esse é um carro bem leve, 945 kg, é um carro que vai ser bem esperto, bem ágil no trânsito. A relação de peso-potência ainda ficou mediana, 12,3 kg por cavalo, mas é um carro para uso urbano de fato. Já para fazer viagens pode incomodar um pouco aí no desempenho nas retomadas de velocidade, mas uma excelente opção de compra com certeza. O câmbio é manual de 5 marchas, C513, bem conhecido aí da linha Fiat, de engates não tão precisos, mas é um câmbio bem competente, bem robusto, confiável. O porta-malas que é pequeno, 215 litros de capacidade, mas como disse, estamos falando aqui primeiro de carros mais compactos, para o dia a dia, carros para você ir no supermercado, para você trabalhar, se deslocar do ponto A ao ponto B dentro das grandes cidades, pegando um trânsito urbano pesado e economizando combustível. Vou falar do consumo já, mas primeiro aqui, medidas de pneus, 175/6514, bem comuns aí para aro 14, então você não vai ter maiores dificuldades em encontrar pneus para esse carro. Agora sim, falando de consumo, na cidade esse carro faz 9,7 no etanol e 13,8 na gasolina. Já na estrada, 11,5 no etanol e 16,4 na gasolina. Lembrando que esses números aqui foram retirados de dados oficiais de fichas técnicas, então refletem uma média de consumo que esse carro pode fazer na prática. Dependendo da sua forma de guiar, dependendo do trânsito que você pegar ou do trajeto, você pode conseguir números até melhores do que esses aqui. E como que vem a lista de equipamentos nessa versão Drive? De série já conta com direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras apenas, travas elétricas, ar-condicionado, duplo airbag frontal, ABS e computador de bordo. Olha só, de série ele já é bem completinho. E ainda contava com os opcionais de retrovisores elétricos, rodas de liga leve, alarme, faróis de neblina, sensor de estacionamento traseiro e o sistema de som, que, se equipado, vinha com as conexões USB, Bluetooth e com comandos no volante. Então, para um carro subcompacto, eu digo que é um carro bem completinho, com certeza. E os pontos positivos principais de se adquirir um carro desse? Primeiro aqui, robustez e confiabilidade mecânica. Esse motor Firefly veio para ficar. É um motor bem resistente, que não tem maiores relatos aí de problemas crônicos. Claro, tem seus defeitinhos aí como qualquer motor. Tem os cuidados para você ficar ligado, né, com as trocas de óleo, fazer as trocas preventivas ali de filtros, velas no tempo correto. Aqui estamos falando de um motor 3 cilindros, de ótimo consumo e desempenho muito bom dentro de cidade principalmente. Lista de equipamentos também é muito boa, como falei aqui. É um carro compacto, então você encontra vagas para estacionar com facilidade. É um carro de bom custo-benefício. Olha, como eu disse, você pega um desse aí 2020 por menos de R$52 mil, considerando tabela FIP. Então, uma boa opção de compra com certeza. É um carro que, quando lançou, demorou um pouco a fazer sucesso, mas no cenário atual que estamos vendo aí, tem carros que estavam esquecidos, que não fizeram sucesso no seu lançamento e que hoje estão sendo vistos com outros olhos. Carros que as pessoas estão procurando mais, até mesmo para economizar combustível, para trabalhar um carro um pouco mais novo, mais confiável. Então, a mentalidade do comprador acaba mudando um pouco
de acordo com cada cenário que estamos passando, né? Porém, como pontos negativos, tem que falar que o espaço interno é bem reduzido, estamos falando de um subcompacto, é um carro menor que um Palio, menor que um novo Uno, né? O Uno Evo. Então, não espere espaço para quem vai principalmente nos bancos traseiros. É um carro de dimensões bem reduzidas. Porta-malas também é um dos menores que temos aí no mercado atual. Então, é no máximo ali as compras do mês. Dá para se aventurar numa viagem aí com bagagens de 2 pessoas. Mais do que isso, eu digo que vai ser um pouco complicado. E, por limitações de projeto, esse carro não conta com vidros elétricos nas portas traseiras, nem como opcional. Então, algo para você ficar atento também. Quando for deixar esse carro no estacionamento ou trancar ele no alarme, fique ligado, verifique se as janelas traseiras estão fechadas, porque elas não vão subir no alarme, obviamente. Vamos para o segundo da lista, Volkswagen Fox Highline 2015, motor 1.6, 16 válvulas, aqui já é o MSI Flex e câmbio manual. Tabela FIP R$50.401. Equipado aí com o MSI, né? É A211, 4 cilindros, excelente motor de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada, mas essa correia dentada aqui ela é de longa duração, então dependendo da quilometragem que você pega esse carro, não vai precisar se preocupar por um bom tempo. Tem que verificar lá no manual de manutenção o prazo correto, mas se eu não me engano, é em torno de 120 mil quilômetros para fazer essa troca. É um motor que conta com variador de fase para as válvulas de admissão, então deixa ele um pouco mais esperto aí em baixas rotações, principalmente. Ele gera seus 110 cavalos na gasolina e 120 no etanol. Torque de 15,8 kg na gasolina e 16,8 no etanol. É um carro que fica bem mais esperto no etanol, algo para ficar atento. Mas mesmo assim é um carro bem leve, 1.105 kg. Então, para essa potência, a relação ficou em 9,2 kg por cavalo. Eu diria que bem adequado, é um carro de bom desempenho, com boas respostas ao acelerador, que se você precisar fazer viagens com ele, vai te atender muito bem. E ao mesmo tempo é um carro urbano, um carro de dimensões compactas, fácil de encontrar vagas para estacionar da mesma forma, então muito bom. O câmbio é um manual de 6 marchas aqui, ele é o MQ200 6F. É basicamente o mesmo MQ200 aqui do Polo, do Fox 5 marchas, do Gol, Voyage, Saveiro, porém com a 6ª marcha adicionada ali. Então preserva os bons engates leves, justos e precisos e com uma marcha a mais para você economizar um pouco mais de combustível, principalmente na estrada. Porta-malas 270 litros de capacidade, hatch compacto, vai ser nessa média aí mesmo. Medidas de pneus 955515, perfil um pouco baixo. Fique ligado, em estradas e ruas não muito bem pavimentadas, é um carro que pode ser um pouco mais durinho, um pouco desconfortável, mas nada de muito exagerado também. Consumo na cidade, 7,6 no etanol, 10,8 na gasolina. Na estrada, 8,4 no etanol, e 12 na gasolina, mas eu digo que da mesma forma, se você levar esse carro de forma tranquila, sabendo antecipar o tráfego à frente, você consegue números um pouco melhores. E a lista de equipamentos é muito boa, é bem completa, já vem de série nessa versão Highline, né, que é uma das top de linha, com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, rodas de liga leve, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, controle de tração, faróis e lanternas de neblina e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E os opcionais ainda conta com controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, controlador de cruzeiro, né, ou controlador de velocidade, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico e até teto solar elétrico. Muito bom! E o sistema de som poderia ser de 2 modelos. De série vinha com um CD com MP3, USB, cartão de memória e Bluetooth. E ainda tinha o opcional de uma central multimídia que incluía, além das conexões que eu disse, o GPS, bem mais completinho também. E os comandos no volante também vinham como opcional. Pontos positivos, confiabilidade mecânica. Se você cuidar bem desse motor, fizer a troca de óleo no tempo correto, utilizando o óleo recomendado no manual do proprietário, não vai ter maiores problemas. O único problema que eu digo que é um pouco mais crônico nessa linha A211, principalmente nos 4 cilindros, é com relação às vedações ali dos cilindros, retentores de válvulas e anéis de segmento, que costumam dar problema e, se isso ocorrer, começa a passar óleo para dentro do cilindro e, consequentemente, queimar óleo, né? Então, tem que verificar, não só esse carro, mas qualquer carro que você tiver, verifique o nível do óleo ali toda semana ou a cada 15 dias.
Se perceber que está baixando o nível, nesse caso aqui, muito provavelmente vai ser falha em um desses dois componentes. Tirando isso, excelente motor de manutenção não tão cara, na média para o segmento, muito bom, com um ótimo desempenho para o peso da carroceria e do Fox. A lista de equipamentos, né? Não precisa nem dizer que é excelente, muito bem composta por vários itens aí de segurança, tecnologia, entretenimento, muito bom. Bom espaço interno também, principalmente para a área aqui da cabeça, porque é um carro de teto um pouco mais alto, fica um pouco mais confortável. Para quem vai nos bancos traseiros também melhora um pouco ali o espaço. Boa altura do solo, então um pouco mais difícil de raspar ali nas lombadas, mesmo se estiver com esse carro com 5 passageiros. É um carro de boa estabilidade, curva com segurança, carroceria não rola, assim como o Polo, que também é um carro com a carroceria toda soldada a laser, plataforma voltada para estabilidade, para rigidez torsional, ótimo. E é um carro de boa revenda, um carro com a boa procura no mercado de usados. Então, quando você precisar vendê-lo lá na frente, também não vai ter maiores dificuldades. Pontos negativos, já falei da parte mecânica, né? Motor pode baixar óleo. Além disso, acabamento interno é plástico duro, apresenta ruídos, como vários aí da linha Volkswagen. Isso aí é normal, mas pode incomodar algumas pessoas. Porta-malas, eu diria que está na média ali, né? Ainda não é dos melhores, mesmo para a categoria, mas tudo certo. Não é essa a proposta aqui dos primeiros carros que estamos falando no vídeo. E pneus de perfil baixo também, como eu falei, fica um pouco desconfortável. Mas vamos passar aqui para o terceiro da lista, Chevrolet Onix LTZ 1.4, 8 válvulas, flex câmbio manual, ano 2014. Tabela FIPE desse carro está em 50.605. Olha só que loucura, né? Salvo as devidas proporções, obviamente, mas se compararmos com um Mobi, dá para pegar um 2020 no preço de um Onix 2014 ou de um Fox 2015. Então, dependendo da sua necessidade, dependendo das suas prioridades, um carro pode atender melhor que o outro, né? Mas vamos falar aqui do Chevrolet, equipado com motor GM família 1, bem conhecido aí. Ele basicamente é aquele Econoflex lá da linha Prisma de primeira geração e Corsa C, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada. É o motor conhecido como SPE4, que foi atualizado também na parte de atrito entre as peças móveis. Então tudo isso para tentar gerar os melhores números possíveis, que no caso aqui da potência fica em 98 cavalos na gasolina e 106 no etanol. O torque é de 13 kg na gasolina e 3,9 no etanol. Aqui também tem uma boa diferença de potência e torque, dependendo do combustível que você utilizar. É um carro também leve, 1.067 kg, então a relação de peso-potência fica em 10,1 kg por cavalo. É um carro bem ágil para o trânsito urbano, que você também consegue fazer viagens com ele se precisar. Câmbio manual de 5 marchas, F15 5WR. Aqui no 1.4 ele tem relações um pouco mais alongadas comparado com o 1.0, para tentar melhorar um pouco o consumo, baixar um pouco o giro em altas velocidades. Porta-malas um pouquinho maior, 280 litros de capacidade, está na média também para a categoria. Medidas de pneus 185/6515, perfil aqui já é um pouquinho mais alto, então fica um pouco mais confortável de rodar. Consumo na cidade, 7,9 no etanol e 11,5 na gasolina. Já na estrada, 9,6 no etanol e 13,6 na gasolina. Também bem econômico, mesmo se tratando de 1.4, que eu também recomendo que pegue em vez de pegar 1.0, porque ele dentro de cidade não vai ter muita diferença de consumo, e se você pegar a estrada, o 1.0 ele vai sofrer bem para poder empurrar essa carroceria de um pouco mais de 1.000 kg. Então 1.4 se sai melhor em todas as situações. Lista de equipamentos dessa versão top de linha LTZ. De série conta com direção hidráulica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, dupla airbag frontal e ABS, farol de neblina, sensor de estacionamento traseiro e cinto de 3 pontos de apoio de cabeça só para quem vai nas laterais. E o único opcional disponível aqui é a câmera de ré. E o sistema de som já conta com a central multimídia MyLink de primeira geração, com as conexões de CD, MP3, USB e Bluetooth. Pontos positivos principais: robustez, confiabilidade mecânica, motor GM família 1, manutenção simples, barata, não quebra com facilidade, você encontra peças aí com tranquilidade no mercado, preço acessível, como eu disse, consumo muito bom, tanto na cidade quanto na estrada. É um carro bem estável também ao fazer curvas, então sem sustos nessa parte. É um carro de ótima revenda, muito valorizado, por isso dá para pegar apenas um 2014 nessa faixa de preço.
Então, dessa categoria, é um dos mais caros, eu diria, né? Mas, se você está pensando em um carro que você vai revender com facilidade e não vai perder tanto valor com ele, é uma ótima opção de compra com certeza. Porém, os pontos negativos: esse carro utiliza estepe de uso temporário, pode incomodar algumas pessoas, então tem que ser dito aqui. É um carro baixo em relação ao solo, como vários Chevrolets dessa época e até mais antigos, então cuidado aí nas rampas de garagem, nas lombadas. É um carro com a posição um pouco mais alta ao guiar. O banco aqui, mesmo no ajuste mais baixo, se você tiver mais de 1,80 m, vai ficar com a linha aqui da visão muito próxima do teto. Então pode incomodar um pouco, até mesmo para visualizar um semáforo, algo assim. E o ajuste de altura do banco, ele não é dos melhores, ele não é daquele que levanta o assento como um todo, ele só muda a inclinação. Então é um pouco mais complicado de encontrar melhor posição ao guiar. E esse carro também não conta com marcador de temperatura do motor, que eu considero um ponto bem negativo também. Mas vamos para o quarto da lista. Peugeot 208 Active Pack 1.2, 12 válvulas flex, câmbio manual, ano 2018. Aqui também já dá para pegar um carro um pouquinho mais novo, né? Tabela FIPE está em 47.992. Poderia pegar um 2019, só que extrapolaria um pouco os 52 mil aqui do nosso limite. Então, vamos de 2018, que ainda é um carro bem recente, bem atual, equipado com motor EB2FF, famoso PureTech, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada e com variador de fase para os dois comandos. É o mesmo motor utilizado também lá no C3, que gera 84 cavalos na gasolina e 90 no etanol, motor de 3 cilindros, e o torque de 12,2 kg na gasolina e 13 kg no etanol. Porém, esse torque chega muito rápido, chega nos 2.750 RPM. Então, é um carro bem ágil. Você esticou um pouquinho em marcha com ele, já está ali utilizando o torque máximo disponível, o que é bem interessante. O peso, 1.053 kg, muito bom para a categoria. A relação de peso-potência fica em 11,7 kg por cavalo. Estamos falando aqui de 1.2, 3 cilindros, então tudo certo. Câmbio manual de 5 marchas, MA/5, mesmo utilizado também lá no C3. Câmbio muito bom, sem maiores relatos de problemas crônicos, obviamente. Porta-malas, 285 litros de capacidade, maior do que todos que eu falei aqui já até o momento. Pneus nas medidas 195, 60, 15, de perfil mediano, nem tão alto, nem tão baixo, então não vai ser dos mais desconfortáveis, mas um dos pontos mais positivos desse carro é o consumo. Na cidade ele faz 10,9 no etanol e 15,1 na gasolina, muito econômico. E na estrada, é claro que um pouco mais ainda, né? 11,7 no etanol e 16,9 na gasolina. É um carro que para os dias atuais aí de gasolina mais de R$8 o litro em alguns estados, pode ser uma excelente opção de compra para você economizar uma boa grana aí. Olha que interessante. E é um carro também muito bem equipado. Tudo que eu falar aqui já vem de série nessa versão Active Pack, que é a direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com porta-luvas refrigerado, faróis e lanternas de neblina, computador de bordo, airbags frontais e laterais, ABS com EBD, Isofix, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo e câmera de ré. E o sistema de som é uma central multimídia de 7 polegadas, conta com as conexões USB, Bluetooth, comandos no volante e espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay. Então, para o ano do carro, é óbvio que essas tecnologias já deveriam estar presentes. Mas, comparado com outros que eu já falei aqui, é um carro que tem muito mais conectividade a bordo, bem interessante. Como pontos positivos, bom motor, se bem cuidado, obviamente. Você deve fazer as trocas de óleo ali no tempo correto, as manutenções que vem ali no manual de manutenção. Não dê bobeira, porque quanto mais tecnologia embarcada, mais cuidado você tem que ter com o motor. Além disso, consumo, sem o que dizer, né? O melhor aqui até o momento. Lista de equipamentos também excelente para a categoria. Carro de ótimo custo-benefício. Olha, você pega um 2018 com central multimídia, com espelhamento, além de câmera de ré, 4 airbags, muito bom. Além disso, ótimo acabamento interno, a linha 208 melhorou muito na questão da qualidade dos materiais. Além disso, um carro confortável ao rodar, sem perder em estabilidade, o que é interessante. Porém, como
Pontos negativos. Primeiro deles aqui, eu diria que é mais um ponto de atenção. A correia dentada desse motor, ela é banhada a óleo. Ela fica imersa no óleo. Quando ela gira, ela passa dentro do cárter e é banhada. Ou seja, ela é projetada para ser lubrificada por aquele óleo específico que a montadora definiu para ele. Então, em hipótese alguma, você pode ir lá e colocar outro óleo de outra viscosidade que não seja o recomendado no manual do proprietário. Como eu disse, né? Quanto mais tecnologia para ter durabilidade, ter eficiência, mais cuidado você tem que ter com esse carro. Além disso, existem alguns relatos de carbonização nesse motor, principalmente se você rodar com gasolina comum apenas. Então, outro ponto para ficar ligado. É um carro que tem um seguro um pouco mais caro. As peças externas são um pouco mais caras do que alguns de seus concorrentes, por exemplo, um Onix, um Fox, o próprio Mobi. Então, aqui vai ser um pouco mais cara a parte de seguro. Além disso, esse carro conta com freios a disco sólido na dianteira. Então, se você mora em regiões muito montanhosas, tem que descer longas serras com esse carro, tente descer ali mais de quarta, utilizando menos freios. É claro que esse freio sólido está dimensionado para o peso dessa carroceria, obviamente. Porém, ele não tem ali as galerias de ventilação para dissipar melhor o calor. Então, esse tipo de disco está um pouco mais sujeito a superaquecimento e perder um pouco de eficiência. Então, tem esse cuidado adicional. Mas é claro que não é nada de se assustar, não é? É só em algumas situações mais específicas. E como é de se esperar, né? É um carro com a revenda um pouco mais complicada, comparado, por exemplo, com o Onix, com o Fox. Por isso ele está mais desvalorizado. Você consegue pegar um 208 ano 2018 no preço de um Onix 2014. Então é claro que ele caiu mais de preço. Algo para ficar ligado. A procura dele, quando você tentar revendê-lo, vai ser um pouco menor. Então talvez você demore um pouco mais para encontrar um comprador para ele. Mas vamos passar agora para a segunda parte desse vídeo, falar aqui de carros mais voltados para viagens, voltados para o lazer, carros maiores. Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E passando aqui para o quinto da lista, vamos de Nissan Versa SL com motor 1.6, 16 válvulas flex, câmbio manual, ano 2016. Tabela FIP R$ 49.038. Aqui temos uma transição muito boa de um carro que você ainda pode utilizar para o dia a dia no trânsito urbano e dá para fazer longas viagens com ele. Aqui equipado com motor 1.6, né, o HR16DE da Nissan, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, então a manutenção a menos para você se preocupar, e com variador de fase para as válvulas de admissão. Potência 111 cavalos em qualquer combustível e torque de 15,1 kgfm também em qualquer combustível. Para um carro de 1.088 kg, estamos falando aqui de um sedã compacto, bem leve eu diria, a relação de peso-potência fica em 9,8 kg por cavalo. É um carro de ótimo desempenho para você fazer viagens, ultrapassagens com segurança, retomadas de velocidade com tranquilidade. Câmbio manual de 5 marchas, os engates são medianos, lembra um pouco engates aí do Renault também, mas sem maiores sustos, sem maiores problemas, um câmbio bem competente. Porta-malas muito bom, 460 litros de capacidade para um compacto, tá ótimo. Medidas de pneus 185, 65, 15, as mesmas medidas do Onix, então pneus que você encontra com mais facilidade no mercado. Consumo na cidade, 8,4 no etanol e 12,6 na gasolina. Na estrada, 10 km por litro no etanol e 14,4 na gasolina. Muito bom, tanto em cidade quanto em estrada. Como eu disse, é um carro que vai te atender em qualquer situação. E a lista de equipamentos dessa versão
SL, né, a top de linha, já conta de série com tudo que eu falar aqui. Direção elétrica com ajuste de altura, vidros elétricos nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, sendo que os retrovisores têm rebatimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos de couro, dupla airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, porém apoio de cabeça só para quem vai nas laterais, faróis de neblina, Isofix e câmera de ré. E o sistema de som já é uma central multimídia de 6.2 polegadas, conta com CD, USB, Bluetooth, comandos no volante, GPS integrado e o sistema operacional aqui é Android. Então você consegue baixar aplicativos da Play Store para essa central multimídia. Fique ligado porque não é um espelhamento para o celular, mas você consegue utilizar vários aplicativos interessantes direto na central multimídia. Pontos positivos principais: robustez e confiabilidade mecânica, excelente motor padrão japonês de construção, bem robusto, não dá maiores problemas, motor de ótimo desempenho e excelente consumo. É um carro confortável a rodar, com espaço interno campeão para quem vai ali no banco traseiro. Em largura, é um carro normal. Tem ali a largura que dá para ir 2 adultos mais uma criança no meio ali com um bom conforto. Porém, o espaço para as pernas é bem maior do que qualquer de seus concorrentes. E até mesmo carros de categoria superior. Então, você vai ter muito conforto para poder esticar um pouco mais as pernas viajando no banco de trás desse carro. Além disso, excelente porta-malas para a categoria e uma boa lista de equipamentos também. Porém, como pontos negativos, peças de acabamento de Nissan geralmente são um pouco mais caras, um pouco mais difíceis de encontrar também. Isso pode fazer o seguro desse carro também ser um pouco mais caro do que alguns de seus concorrentes, algo para ficar ligado. Além disso, o acabamento é simples, é plástico duro para todo lado, não espere qualidade melhor de carros aí compactos. Além disso, tem a questão do design, principalmente na parte dianteira, muita gente não gosta, acha um pouco estranho, mas isso aí já é algo de gosto um pouco mais pessoal, não vou entrar muito nesse mérito. E é um carro com uma desvalorização um pouco mais alta também, frente aos seus concorrentes. Dá para pegar um Versa, olha, 2016, abaixo dos 50 mil aí na tabela FIPE. Então, é um carro que caiu um pouco mais de preço, mas também pode ser uma boa opção de compra, uma boa oportunidade de você pegar um carro um pouco mais novo, menos rodado e pelo mesmo preço de alguns de seus concorrentes mais famosos, vamos dizer assim. Ótima opção, com certeza. Vamos para o sexto da lista, Ford Focus de terceira geração na versão SE, com motor 1.6, 16 válvulas flex, câmbio manual, ano 2014. Claro, né? Não vou recomendar aqui um automático desse, que seria o Power Shift. Vá sempre de manual. Tabela FIPE desse carro está em R$ 51.875. É um carro equipado com motor Sigma 1.6 de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada, também de longa duração, e com variador de fase para os 2 comandos. Apesar de ser um Sigma, né, você pode achar que é o mesmo motor lá da EcoSport, do Fiesta. De fato é, mas aqui a calibragem é um pouco diferente. E como ele conta com um variador de fase para admissão e para escape, ele gera 131 cavalos na gasolina e 135 no etanol. E o torque é de 16,2 kg na gasolina e 16,7 no etanol a 3.000 RPMs. Para um aspirado com cabeçote multiválvulas e variador de fase para os 2 comandos, eu diria que está muito bom. E é um carro pesado, 1.310 kg, isso porque eu estou falando da versão hatch. E mesmo assim, a relação de peso-potência ficou em 9,7 kg por cavalo. O câmbio é o IB5 de excelentes engates, muito bons, bem justos, precisos. Está bem próximo de um Volkswagen, então de comportamento um pouco mais esportivo, você consegue trocar as marchas um pouco mais rápido. É uma proposta de ser um pouco mais esportivo, né? A linha Focus, então muito bom nesse quesito. É um câmbio bem resistente, confiável, não vai dar maiores problemas. Aqui o manual você pode ir tranquilo. O porta-malas que é bem pequeno, 316 litros de capacidade. Para um hatch médio é bem pequeno sim, é menor que o do Golf de 4ª geração. Então, só para você ter uma ideia. As medidas de pneus são bem comuns, 205, 5516. Então, você também encontra com facilidade no mercado, preços não são muito acima da média, tudo certo. O consumo, na cidade ele faz 7 no etanol e 10,3 na gasolina. Na estrada, 9,3 no etanol
e 13,7 na gasolina. Eu diria que é até bem econômico, considerando o peso dele, considerando a potência que esse motor entrega. Então, é um carro de ótimo desempenho e que você ainda consegue economizar um pouco de combustível quando precisar. E a lista de equipamentos nessa versão SE, que é a mais completa que você vai conseguir pegar com câmbio manual, e já vem de série com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, bancos de couro, controlador de velocidade com limitador, 4 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, farol de neblina e ISOFIX. E o sistema de som conta com CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Faltam alguns equipamentos aí das versões top de linha, né, da Titanium, da época. Porém, para pegar mais equipamentos, teria que partir para um automático. E eu não recomendo de forma alguma. Mas, para a categoria, ele tem o essencial que você precisa para ter um bom conforto e uma boa conveniência a bordo. Pontos positivos principais: robustez e confiabilidade mecânica. Esse motor Sigma é bem utilizado aí na linha Ford, como eu disse, né, em vários outros carros aí da marca. Então, boa oferta de peças, é um motor que não quebra com facilidade, é um carro de ótima estabilidade, curva com segurança, com tranquilidade, comportamento muito bom na estrada, conta com suspensão independente na traseira do tipo Multilink, então sem sustos, não rola carroceria. Engates do câmbio, como eu falei, são ótimos, bem precisos. Lista de equipamentos também, por se tratar de uma versão intermediária, de um hatch médio, e ser o máximo que você consegue pegar com câmbio manual, até que tá bom, não fica devendo em nada aí de equipamentos mais essenciais. Além disso, mesmo sendo um carro bem estável ao fazer curvas, ele não perde em conforto ao rodar. Apesar dos pneus terem um perfil um pouco mais baixo, ainda assim tem um certo conforto. Além de contar com um acabamento muito bom, bons encaixes das peças aqui entre painel e forros de porta, tudo muito bem feito, sem rebarbas. É um material mais macio em algumas partes, tem plástico duro também em outras, mas não fica devendo em nada frente aos seus concorrentes. E um carro de bom custo-benefício, olha só, você pega um Focus hatch médio, né, ano 2014, no preço do Onix 2014, você ganha muito mais em requinte, em desempenho, em lista de equipamentos, então pode ser uma boa opção de compra com certeza. Porém, como pontos negativos, tem que destacar aqui o espaço interno, que não é dos melhores comparado com seus concorrentes, né, hatches médios, principalmente para quem vai no banco traseiro, tem pouco espaço para as pernas. Porta-malas é bem pequeno, então também para viagens aí com 4 ou 5 pessoas mais bagagens, pode não atender muito bem. Como eu disse, volto a repetir e reforçar, fuja dos Power Shift automatizados que deram muito problema na época, estão dando problema até hoje, então pegue esse carro sempre com câmbio manual. E também tem o fator Ford, né, que desativou suas linhas de produção aqui no Brasil. Os carros da marca ficaram um pouco mais deixados de lado aí na hora do consumidor escolher o próximo carro. Então, já eram carros que vinham um pouco mais desvalorizados do que alguns de seus concorrentes, e esse fato da Ford ter saído do Brasil, né, desativado suas linhas de montagem, acabou potencializando um pouco mais esse problema. Então, os carros dessa marca acabam se desvalorizando um pouco mais, mas também, repito, pode ser uma boa oportunidade de compra de um carro bem equipado, com bom motor, bom desempenho, por um preço mais acessível. Sétimo da lista, vamos de Renault Fluence Dynamic 2.0, 16 válvulas flex, câmbio automático, ano 2015. Aqui sim dá para pegar um carro desse com câmbio automático. Tabela FIP R$ 50.250, equipado com motor M4R de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e com variador de fase para as válvulas de admissão. Inclusive já falei em detalhes sobre esse motor, projeto, padrão construtivo, pontos positivos, negativos, tudo que você tem que ficar atento antes de comprar um carro com esse motor. O link vai aparecer em cima, mas ele gera seus 140 cavalos na gasolina e 143 no etanol. O torque é de 19,9 kg na gasolina e 20,3 no etanol. Tá muito bom para um carro pesado de 1.372 kg. A relação de peso-potência ficou em 9,6 kg por cavalo. Vai ter um desempenho satisfatório. Aqui mesmo equipado com o câmbio CVT automático, que simula 6 marchas, aqui é o JF011E. Ainda assim vai ter um desempenho legal e com um conforto maior ao rodar. Você não vai precisar ficar trocando as marchas. E também, por ser um CVT, ele não vai proporcionar trancos nas trocas de marcha. É um câmbio de comportamento mais suave, visando o consumo de combustível
e o conforto a bordo, bem legal. Porta-malas enorme, 530 litros de capacidade, já estou falando aqui de um sedã médio, então muito bom nessa parte. Pneus nas medidas 205 60/16, perfil um pouquinho mais alto que o do Focus, então proporciona um pouco mais de conforto ao rodar. Porém, esses pneus não são tão comuns no mercado, pode ser que você encontre com preços ligeiramente superiores. Consumo na cidade, 5,9 no etanol, 8,6 na gasolina. Na estrada, 7,5 no etanol e 10,9 na gasolina. Dependendo do seu pé, dependendo do trânsito, dependendo do trajeto, dá para tentar fazer ali uns 12, 13 na estrada com gasolina, mas não muito mais do que isso, eu diria. Porém, a lista de equipamentos é muito boa. Mesmo nessa versão que seria de entrada, né, a Dynamic, ele já vem de série com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, chave presencial do tipo cartão, faróis limpadores de acionamento automático, 4 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo e faróis e lanternas de neblina. E ainda contava com os opcionais de bancos de couro e teto solar elétrico. E o sistema de som é de CD com USB, Bluetooth e comandos no volante. Pontos positivos principais é a robustez mecânica. Apesar de ser um Renault, esse motor aqui M4R foi desenvolvido em parceria com a Nissan, mesmo motor lá do Sentra. Então, padrão construtivo aqui japonês, de confiabilidade mecânica, da mesma forma, motor bem robusto, de bom desempenho, mesmo para um carro bem pesado, que conta com uma boa lista de equipamentos de série, que inclusive dá show em muitos de seus concorrentes. É um carro confortável a rodar, dentre outras razões, uma delas aqui são os pneus de perfil um pouco mais alto. Além disso, bom espaço e acabamento internos, com exceção dos puxadores de porta internos aqui, né, na dianteira, tanto do motorista quanto do passageiro. Quando você aperta ali, faz um barulho meio de... parece que está quebrando alguma coisa ali dentro. Nessa parte, infelizmente, a Renault pecou um pouquinho. Mas de resto, qualidade ali dos materiais empregados no painel, nos forros de porta, nos bancos, é excelente. São bem confortáveis, diga-se de passagem. Além disso, um carro de bom custo-benefício. Sedã médio, na faixa dos R$52 mil, ano 2015. Aqui eu já estou falando do Fluence depois do facelift, que eu esqueci de falar lá na lista de equipamentos, mas conta também com luzes de rodagem diurna, né, as DRLs. É um carro mais atualizado, mais moderno, com a identidade visual já renovada aí da Renault. Então, excelente opção de compra por um preço bem razoável. Porém, como pontos de atenção para um carro desse, primeiro aqui é aquele clássico problema de infiltração de água no módulo do ABS. Tem vários vídeos aí no YouTube ensinando como fazer uma proteção para que essa água não fique pingando ali. É uma falha de projeto da Renault que, se você não ficar atento, pode perder um módulo do ABS, ele enferruja com certa facilidade e é uma peça bem cara. Além disso, tem vários relatos de estalos nessa coluna aqui, né, a coluna B, ao passar em lombadas, em desníveis. Também uma falha de projeto que até dá para resolver, refazendo a solda interna aqui da coluna, mas um pouco mais complicado. Nos primeiros Fluence isso era mais comum, lá nos 2011, 12, 13, mas ao longo dos anos eles foram resolvendo esse problema, então cada vez menos unidades foram apresentando esse defeito. Mas pode acontecer ainda mesmo no 2015. Além disso, suspensão sofre muito com as nossas ruas e estradas, estoura coxins, buchas com mais facilidade, isso aí é meio crônico. Então, algo para ficar ligado também. Câmbio CVT exige uma troca mais constante do fluido. Você tem que verificar lá no manual de manutenção o prazo, a quilometragem corretas, mas não deixe de fazer essa troca, porque senão esse câmbio pode dar problemas e é sempre bem caro de arrumar. É muito mais barato você fazer a manutenção preventiva do que uma corretiva lá no futuro. E por essas e outras razões é que esse carro é um pouco mais desvalorizado no mercado. Você encontra ele com preços um pouco melhores do que alguns de seus principais concorrentes, como o próximo que eu vou falar aqui, né, o 8º Toyota Corolla, na versão SEG top de linha, com motor 1.8 16 válvulas flex, câmbio automático, ano 2009. Tabela FIP desse carro, R$ 51.433. Coloquei aqui de propósito mesmo, para vocês verem a diferença, a discrepância
de um carro para o outro. Os dois são sedãs médios, são concorrentes diretos. Porém, o Corolla aqui você só consegue pegar um 2009. Já o Fluence dá para pegar um 2015. Beleza, um carro mais novo, pode ser um pouco menos rodado. Mas é claro que o Corolla ele tem esse preço mais elevado porque ele passa muito mais confiabilidade, então essa valorização acaba se justificando, claro, para algumas pessoas. Para outras não, vão preferir o Fluence. Mas falando aqui do Toyota, equipado com motor 1ZZ FBE de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e com variador de fase para as válvulas de admissão. É o famoso VVTi. Motor bem robusto, confiável, de 132 cavalos na gasolina e 136 no etanol. Torque de 17,3 kg na gasolina e 17,5 no etanol. Para um carro de 1.230 kg, olha só, bem mais leve que o Fluence, a relação de peso-potência fica melhor. 9 kg por cavalo. Isso porque esse é um motor 1.8. E o câmbio automático ainda de 4 velocidades, convencional, acoplado ao motor por conversor de torque, mas é um câmbio bem competente, bem robusto, que não quebra com facilidade. É claro que você ainda tem que fazer a troca de óleo dele também no tempo correto, mas mesmo tendo apenas 4 marchas, ele tem uma relação de desmultiplicação de marchas ali muito boa. Ele busca a melhor rotação ali a todo momento, então é um câmbio bem eficiente. O porta-malas também é bom, 470 litros de capacidade, não é o maior da categoria, mas dá para levar bagagens ainda da família inteira com certa tranquilidade. Pneus, as medidas são 205/55/16, bem comuns aí no mercado. Consumo na cidade, 7 no etanol, 10 na gasolina. Na estrada, 9 no etanol e 13 na gasolina. Olha só, comparando novamente com o Renault, é um carro mais econômico também. Isso porque só tem 4 marchas, né? E a lista de equipamentos, estou falando aqui da versão top de linha, né? SEG, já conta com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos de couro com ajuste elétrico para o banco do motorista, controlador de velocidade, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, 4 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis de neblina, faróis de xenon e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som para um 2009 não seria de outra forma, né? Apenas um CD player com comandos no volante. Pontos positivos principais de pegar um Corolla 2009, robustez e confiabilidade mecânica, isso aqui não se discute, bem superior a qualquer de seus concorrentes. É um motor bem resistente, superdimensionado, eu diria, que dá para rodar aí seus 400, 500, 600 mil quilômetros sem precisar abrir para retificar nada disso. É claro, você tem que cuidar dele, fazer a troca de óleo ali no tempo correto, filtros e outros detalhes a mais que eu vou falar aqui. Tem um bom desempenho para o peso da carroceria, é um carro com bom espaço interno, como não poderia ser de outra forma aqui num sedã médio, né? A lista de equipamentos é boa nessa versão top de linha, é um carro bem confortável a rodar, isso aí também o Corolla é um dos melhores nesse quesito dentro do seu segmento. É um carro para quem realmente está buscando andar de forma mais tranquila e com maior conforto a bordo. E por essas e outras razões é um carro de excelente revenda, muito valorizado, como eu mostrei aqui em números, né, na questão de preços. Então é um carro que, se você tiver com ele agora, quiser vender hoje ou daqui 1 ano, 2 anos, é um carro que você não vai perder valor com ele facilmente. É um carro bem valorizado. Porém, como pontos negativos, não existe carro perfeito, todos têm seus detalhes para você ficar ligado. E no Corolla aqui, o primeiro deles é que você tem que ficar ligado com o ajuste preventivo periódico de folga de válvulas. Esse motor trabalha com tuchos mecânicos que não se autoajustam como os tuchos hidráulicos. Então aqui, a cada 40 mil quilômetros aproximadamente, você tem que levar numa oficina especializada para poder fazer o ajuste fino de folga de válvulas e evitar que esse motor passe a gastar mais combustível e perder potência. Além disso, nessa geração do Corolla, né, a geração 10 de 2008, né, final de 2008 até 2014, tem vários relatos de folga na caixa de direção, essa caixa de direção elétrica. Então, algo para ficar ligado também. Se estiver testando um carro desse, fazendo ali aquele test drive, pré-compra, dê uma volta com ele, de preferência numa rua de paralelepípedo, para você tentar identificar alguma vibração aqui no volante, algum ruído que vem aqui da parte
interna do painel que pode indicar uma folga nessa caixa de direção. Além disso, o porta-malas, abertura do tipo pescoço de ganso, pode amassar suas bagagens, mas isso não é algo tão absurdo assim. O Fluence também tem um porta-malas com o mesmo sistema de abertura. Além disso, também falta saída de ar no banco traseiro que o Fluence tem. Seria um mimo a mais, mas tudo bem, não vai desabonar o carro por causa disso. Além disso, o acabamento interno, ele é pior do que o Corolla de geração anterior, né, o famoso Brad Pitt, geração 9, mas ainda assim um acabamento condizente. Os bancos de couro são bons, bem confortáveis, e também esse carro apresenta ruídos nas pastilhas de freio traseiras com certa facilidade, ainda mais se você trocar por paralelas, é bem provável delas começarem a fazer ruídos. Geralmente, se colocar de primeira linha ou originais, esse problema não acontece, algo para ficar atento. E é um carro que você paga mais caro do que os seus concorrentes para ter confiabilidade mecânica e boa revenda. É um carro para você rodar por muitos anos sem se preocupar com problemas e defeitos crônicos. Por isso, ele é tão valorizado hoje em dia. Mas para quem fica até o final, sabe que eu sempre preparo um bônus, né? Então vamos aqui para o nono da nossa lista. Volkswagen Jetta Comfortline 2.0, 8 válvulas flex, câmbio manual, ano 2011. Outro concorrente aí na classe dos sedãs médios. Tabela FIPE R$ 51.064. Aqui equipado com o conhecidíssimo EA113, que eu também já fiz um vídeo completo, vou deixar os cards aqui em cima para você assistir tudo sobre esse motor, que é um comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. Aqui ele é basicamente a evolução dos motores AP lá do Santana. Aqui ele é flex, gera 116 cavalos na gasolina e 120 no etanol, torque de 17,7 kg na gasolina e 18,4 no etanol, chegando a altos 4.000 RPMs. Para um motor de 8 válvulas, né, 2 por cilindro, eu diria que esse torque máximo vem num giro alto. E para um carro um pouco pesado, 1.311 kg, a relação de peso-potência fica em 10,9 kg por cavalo. E eu digo que poderia ser pior, porque aqui estou falando da versão com câmbio manual, né, equipada com MQ250 de 5 marchas. Se você pegar um desse com câmbio automático, que é um câmbio muito bom, resistente, confiável, o desempenho vai ser um pouco pior. Então, por isso coloquei o Jetta aqui com câmbio manual, de bons engates, leves, justos, precisos, como todo bom Volkswagen. Porta-malas 510 litros de capacidade, excelente para a categoria. Pneus nas medidas 205, 5516, bem comuns também. Consumo na cidade, 6,3 no etanol, 8,9 na gasolina. Na estrada, 8 no etanol e 11 na gasolina. É um carro com consumo um pouco mais elevado. Não tem dos motores aí mais eficientes do mercado e é um carro um pouco pesado. Porém, ele é bem equipado nessa versão Comfortline, que é a de entrada. Ele já vem com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com porta-luvas refrigerado, computador de bordo, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, 4 airbags mais ABS com EBD, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, Isofix, e ainda conta com os opcionais do câmbio automático, né, de 6 velocidades, né, Tiptronic, com as aletas de mudança atrás do volante, bancos de couro, limpador com acionamento automático, retrovisor fotocrômico e teto solar elétrico. E na parte de som, de série conta com um sistema um pouco mais simples, que é um CD com USB e Bluetooth. Porém, dava para equipar com a central multimídia, que acrescenta o GPS nativo. E os comandos no volante também são opcionais. Pontos positivos principais: robustez mecânica com uma boa oferta de peças de preços bem acessíveis. Como eu disse, é um motor aqui evoluído do AP. É claro que não é tão barato de manter quanto um AP, mas é um motor de concepção um pouco mais simples. Aqui é um correia dentada com comando simples no cabeçote, 8 válvulas, então as peças acabam ficando um pouco mais baratas, pode ser um ponto positivo nessa parte. Além de um ótimo espaço interno, o Jetta também é um dos melhores nesse quesito. Porta-malas excelente, mais de 500 litros de capacidade, porém também a abertura é por pescoço de ganso, algo que tem que ser ressaltado aqui, assim como vários concorrentes. E a lista de equipamentos é muito boa também para a categoria. Estamos falando de um carro 2011, que já vinha até com GPS como opcional, então bem legal. Porém, os pontos negativos aqui
Tenho que falar do desempenho, que não é dos melhores. Além disso, acabamento interno pode gerar ruídos com facilidade, como vários da linha Volkswagen. Suspensão dianteira, tem vários relatos aí de falhas, principalmente em coxins, em buchas de bandeja, e essas peças não aceitam muito bem que você utilize paralelas, assim como aqui no Polo, linha Fox também. Coloque sempre peças de primeira linha ou originais, se possível, para ter uma boa durabilidade. Além disso, geralmente o seguro do Jetta é um pouco mais caro do que os seus concorrentes, algo para ficar ligado, mas isso vai variar muito também da região que você mora. Tem lugares do Brasil que, por exemplo, o seguro do Corolla é muito mais caro do que o do Jetta. Então você tem que fazer uma pesquisa primeiro aí, fazer um orçamento com algum corretor da sua confiança. Além disso, tem vários relatos aí de falhas, de defeitos nas travas elétricas, nas portas, também comum aí do Jetta. E essa versão que eu estou recomendando aqui, que ela é com câmbio manual, ela é um pouco mais desvalorizada do que a com câmbio automático. Então você pode encontrar com um preço mais acessível no mercado e com a vantagem de ter um desempenho um pouco melhor, algo para ficar ligado. Mas me diga você, frente a toda essa lista que fizemos aqui, qual desses você levaria para sua garagem? Deixe nos comentários. Ficou faltando algum carro interessante nessa faixa de preço que eu não trouxe aqui nesse vídeo? Também deixe aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar no final uma playlist com vários vídeos nesse formato. Para você que quer gastar um pouco menos de grana, então tem lá vídeos de melhores carros até 30, 40, 45 mil reais. Ou para você que quer gastar um pouco mais, já tem vídeos lá na faixa dos 60, 65 mil, 70 mil reais também. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.